Boa tarde, meu nome é José Vinícius Barbosa da Silva, eu sou aluno do curso de Tecnologia em Automação Industrial no Instituto Federal da Paraíba e irei apresentar o segundo projeto da disciplina de Controle Digital, cujo tema é Modelagem e Estabilidade. Nesse projeto a gente vai ver uma rotina matemática e uma rotina computacional com alguns gráficos para exemplificar tudo isso. Bom, dando início, a gente vê aqui um circuito com dois resistores, dois capacitores, uma tensão V0 passando no segundo capacitor e uma fonte de tensão VI. Aqui são os valores dos componentes eletrônicos, o tempo de amostragem e a amplitude dada para o meu grupo. E para começar, a gente vai pegar a equação e vai passar do tempo do domínio do tempo para o domínio em S, no caso G de T para G de S, e aplicar aqui a lei de Kirchhoff nas duas malhas, que no caso vai ser na primeira malha essa primeira equação e na segunda malha essas duas equações aqui. A gente faz a manipulação matemática e acha essa função G de S. Antes disso eu simplifiquei tanto o numerador quanto o denominador por 0,39762 para ficar mais fácil na parte da matemática. Aí a gente calcula as raízes e essas raízes aqui vão ser os polos da equação e vai aplicar o zero de Rode para achar H de Z. Esse zero de Rode, ele nada mais é do que um conversor digital analógico e descreve o efeito de converter um sinal do tempo discreto em um sinal de tempo contínuo, mantendo cada valor de amostra por um intervalo de amostra. E com isso a gente aplica, onde o zero de Rode vai ser o Z menos 1 sobre Z, e vai multiplicar ele pela G de S e acrescentar um S aqui no denominador. Aí essa equação aqui está em modo de raízes. Aí a gente calcula os resíduos dessa função e acha ela e vai aplicar a transformada Z para achar o H de Z. No caso a gente aplica onde 1 sobre S, a transformada Z é Z sobre Z menos 1, e para 1 sobre S mais A, a transformada Z é Z sobre Z menos exponencial de AT, onde esse T aqui ele vai ser o tempo de amostragem. Aí, como eu disse aqui, vai aplicar aqui o zero de Rode, Z menos 1 sobre Z, e multiplicar pela equação. No caso aqui a G de S, que a gente achou e transformou em G de Z. Aí acha aqui, faz a manipulação matemática, aplica o tempo de amostragem e acha a H de Z. Essa aqui é a H de Z, com o denominador em raízes. O ganho vai ser esse aqui, 0,03154. O zero vai ser menos 0,59765 e os polos são esses aqui, que é as raízes que a gente achou. Aí, dando continuidade, a gente passa o sistema de malha aberta para malha fechada, que no caso fica isso aqui, com um acréscimo de uma alimentação negativa e um sinal de entrada ao degrau. E a gente não vai considerar o controlador ainda, o controlador K, só posteriormente. Aí a gente, aplicando novamente a manipulação matemática, acha a equação em Z da malha fechada, a G de Z em malha fechada, que é essa daqui. Calcula as raízes, essas raízes aqui vão ser os polos dessa equação. O ganho vai ser o mesmo da equação anterior, da função anterior. Os polos foram as raízes que eu já comentei. E o zero também vai ser o mesmo valor da função anterior. Aí, dando continuidade, a gente vai encontrar a constante de erro e erro em regime permanente por meio da entrada do sistema em relação ao sistema de erro, ao sinal de erro. Faz a manipulação matemática, acha algumas equações, e uma das equações é de erro em regime permanente e a outra é para calcular a constante de ganho de posição em regime permanente. Aí os dois valores aqui,
0,5001 é o regime permanente ao degrau, e o 0,99995 é a constante de ganho de posição em regime permanente. Dando continuidade, a gente tem dois teoremas que dizem o seguinte: se um sistema digital LTI é assintoticamente estável se seus polos na função de transferência estão dentro do círculo unitário. E o teorema diz que se um sistema discreto LTI é estável somente se os polos de uma função de transferência estão dentro do círculo unitário. Esse teorema aqui a gente vai mostrar posteriormente no MATLAB. A gente comprova ele que se os polos tanto em malha aberta e malha fechada estão dentro do círculo unitário. No caso, esses valores aqui, para malha fechada e para malha aberta. Aí a gente vai determinar agora as faixas de valores utilizando um controlador K. Agora a gente usa o controlador K para que o sistema em malha fechada esteja estável. A gente faz a manipulação matemática e acha a função de Z, no caso a G de Z, para o controlador, que é essa daqui. Aplica o critério de Jury, que possui 4 regras. Essas 4 regras aqui, aí para explicar. A primeira regra diz que o coeficiente, o primeiro coeficiente, no caso esse aqui, ó, tá dizendo aqui, tem que ser maior do que o primeiro coeficiente, que no caso é esse aqui. Aí a gente acha uma faixa de valores para cá, que é essa aqui. A segunda regra diz que a gente igualando o Z, dizendo que Z é 1 e colocando toda a função maior que 0, a gente acha outro valor para cá, K menor que 1. A terceira regra diz, aplica Z igual a menos 1, para maior que toda a função maior que 0 se o termo aqui, ó, o termo de maior grau for par. Se ele for par, vai ser maior que 0, e se for ímpar, vai ser menor que 0. No caso, como 2 é par, ele vai ser maior que 0, como está dizendo aqui. Como está dizendo aqui, no caso. Aí acha outros valores para cá. Aí, resumindo, a faixa de valores para que o sistema permaneça estável é essa aqui. 1 menor que K, menor que 41,98461. O critério de Ruth, ele diz que a gente vai ter que substituir Z por essa funçãozinha aqui, essa equaçãozinha aqui, V mais 1 sobre V menos 1, tudo isso elevado a 1. Isso aqui é só um erro de escrita. A gente aplica na equação do denominador, da G de K no caso, faz a manipulação matemática. Aqui eu multipliquei tudo por V menos 1 ao quadrado só para eliminar o denominador. E aplica a teoria do critério, que no caso a gente vai multiplicar aqui a primeira linha por 0 e a segunda linha por esse valor aqui, como está dizendo aqui. E também vai fazer a mesma coisa parecida do que o critério de Jury. Vai colocar como maior que 0 e acha os mesmos valores para cá, ó. K menor que 1, K menor que 41,98461 e K menor do que 186. No caso, vai ser a mesma faixa. Aí é o que está comprovando que o nosso sistema é estável, que as duas faixas de valores dão o mesmo valor. Dando continuidade, iremos ver agora a rotina da programação, a rotina computacional. Isso aqui são as programações que está lá no MATLAB que eu vou mostrar. Aqui são os gráficos que eu tinha citado também, para o gráfico da malha aberta, o gráfico da malha fechada, o gráfico para o erro em regime permanente. Aqui o círculo unitário, tanto para malha aberta quanto para malha fechada. E esse aqui é a parte do Simulink. Aqui as 3 equações, a função de transferência, a H de Z, no caso em malha aberta e malha fechada. Esse aqui é para quando tiver um ganho instável. Eu coloquei um valor de 45, maior do que a faixa que eu mostrei.
aí ele fica aqui instável. E aqui na parte também do MATLAB eu gerei esse gráfico e coloquei para o ganho estável. No caso eu adotei K igual a 2 para mostrar que também está dentro da faixa, que mostra que está estável. Ele começa a subir no gráfico aqui e fica estável. E também aqui a mesma coisa, esse é o gráfico que gera no MATLAB. E esses dois gráficos pretos aqui, eles geram no Simulink. Aqui a rotina matemática. Se eu gerar aqui, ó, ele mostra aqui as equaçõezinhas para a função de transferência, os polos e resíduos, aqui os valores dos componentes. A mesma coisa aqui, ó, para a malha aberta, para malha, o gráfico da malha aberta que eu tinha mostrado, ó. Deixa eu só gerar ele aqui. Tá demorando um pouquinho. Aí dando continuidade. Aqui, ó, achando a função para a malha fechada, o gráfico dela, para a malha fechada com erro, ó, apareceu agora. Para a malha fechada com erro permanente, o gráfico, os dois círculos unitários, deixa eu gerar eles aqui, ó. Eita, carro, copiei muito. Aqui o círculo unitário. A questão 7 aqui, ó, o estudo de estabilidade, essa aqui é a programação. E os gráficos aqui do Simulink. Se eu coloco aqui no Simulink, ó, ele bota para rodar, ele acha um gráfico. Se eu aplicar valores, 45 foi o que eu usei do exemplo, 45, coloco para gerar, opa, esqueci de rodar. Agora aqui ele fica instável. Cadê aqui? Bom, e é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo projeto.